Bom dia. Apocalipse 6, a partir do versículo 7. Apocalipse 6, né? Revelação 6, a partir do versículo 7. Nós lemos sobre quando Jesus abriu, na abertura até do terceiro selo. Vamos ver o quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente clamar: vem! Então, nós estamos vendo aqui o Cordeiro de Deus, que é Jesus, pegou da mão de Deus ali o livro, o rolo, e começa a abrir. Está selado com 7 selos, abre o primeiro selo que nós vimos, que tem um cavalo branco ali, que simboliza a vitória, vencedores, né? Que simboliza tudo isso. O segundo, que simboliza ali destruição, né? A morte, os seres humanos se destruírem um outro. Terceiro selo, então, é inflação, carestia, fome, alta de preços, esse tipo de coisa. Agora o quarto, que nós estamos lendo agora. Aí quando ele abriu, então, daqueles 4 seres viventes que nós também lemos já sobre eles, que estavam ali junto com Deus ali, eles tinham olhos na frente e atrás, então eles gritam: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matasse a espada, pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. Olha para você ver, agora é o quarto selo, um cavaleiro ali que vem, um cavalo ali, um amarelo pálido ali, né? Um amarelo estranho. E esse aí trazia atrás dele também, isso ele, por que fazia dessa maneira? Eu já falei no início. É para João ver, entender e poder escrever. Tá? E nós temos conhecimento. Ele trazia também o lugar dos mortos, né? Que seguia ali atrás dele. Então olha o que Deus está dando poder. É 1/4 da terra. Né? Ou seja, vamos colocar a Terra tem 4 bilhões, trilhões de pessoas. Então, 1/4 é 1 bilhão ou 1 trilhão das pessoas morreram e vão morrer. De quê? Morto ali a violência, a tiro, a faca, de maneira violenta. A outra parte vai morrer de fome. Olha para você ver, ele traz a morte das pessoas morrer de fome, morrendo ali a violência, tiro, faca, espada, esse tipo de coisa. A espada que representa é isso: violência, destruição, morte violenta. E por meio de pestilência, por meio de enfermidade, doença, como a Covid, como no passado a tuberculose, a AIDS, várias outras enfermidades. É peste, né? Não, câncer não. O senhor está falando aqui são de pestes, né? Como é a Covid, como é o HIV, tá? Então, pessoas morrem e dizem: meu Deus, eu não entendo por que Deus permitiu, né? Todo mundo ficou reclamando ali do Covid e tudo agora. Quando iniciou, né, ali em 2020, né, aquela mortandade de 2020, no início de 2021. Permissão do Senhor. Vontade e permissão do Senhor. E muito mais virá. Não é o diabo, é porque isso, é porque aquilo. Não. Virá muito mais. Muito mais virá.
há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava revelando, mostrando o que iria acontecer. Essa Covid vai embora, mas virá outras pestes, essas pestilências vão destruir. Ah, pastor, mas é complicado. É complicado, sim. Quem mandou? Quem autorizou? Deus. Isso estava na mão direita de Deus e entregou para Jesus. E ele autorizou. Então esse é o quarto selo. Agora o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Hoje nós vemos, no Brasil, por mais que o povo goste de reclamar, mas não existe, essa que é a realidade. A bem da verdade, no Brasil, religiões são privilegiadas. Né? E outros países também. Mas como nós vamos falar na África, nós vamos falar lá do Oriente Médio, do Irã, Iraque, na China, quando nós falamos na Coreia e vários outros países, mesmo na Índia, onde que o simples fato, Filipinas, o simples fato de a pessoa se converter, falar que agora pertencem a Cristo, é motivo de ser mortos, são executados. Eu já recebi vídeos que me enviaram de cristãos sendo queimados vivos, tá? Queimado vivo, sentaram assim, eles jogando fogo, naquele monte de fogo, lenha, o cara sentado, ele tenta sair de lá, sempre alguém dá uma pesada, dá uma empurrada ele para lá. Deveria ser pelo menos mais humano, matar a pessoa antes para que depois colocasse fogo. Não, mas queimando a pessoa viva, uma coisa terrível. Tá, me enviaram o vídeo. Aquilo me incomodou, que ficou na minha memória. Tá ainda vivo. Tem outros lugares que as pessoas são degoladas. A última pergunta que eles fazem para eles não, você não quer negar o seu Deus, não quer negar o seu Cristo e converter-se a nós? E aqueles homens de Deus, aqueles cristãos, falam, não posso negar a Cristo. Aí é degolado. Para muitos parece uma coisa distante, mas é real. Várias prisões do mundo estão cheias de homens e mulheres de Deus que não negaram essa fé. Uma quantidade enorme que já morreram. Então, estas pessoas, o Senhor está mostrando aqui, que tem muitos desses lá que morreram, o Senhor já trocou as vestes deles, estão com vestes brancas, mas aqueles servos do Senhor que morreram por causa do Evangelho, morreram, mas não negaram a palavra, da mesma forma que tem outros tantos que ainda irão morrer pelo Evangelho. Ainda tem mais uma quantidade, o Senhor sabe a quantidade exata dos verdadeiros cristãos que vão morrer ainda pelo Evangelho. Só depois disso, então, que virá o fim total. Só depois, então, que haverá o dia
do juízo. É isto que o quinto selo que nós lemos aqui, nós vemos que antes foi 4 cavalos, agora não é mais cavalo. Não saiba nenhum cavalo. Tá? Abriu o quinto e apareceu, então, aquelas pessoas que já morreram, servos do Senhor. Pastor, né? É homens de Deus, homens e mulheres, que são servos fiéis, que já morreram. E tem muitos que ainda vão morrer. Muito bem, o sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho, quando se enrola então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em caverna entre as rochas montanhosas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então já o quinto selo já representa aí o dia do juízo. O dia do juízo é como Jesus já tinha nos explicado em Mateus 24, em Lucas, né? A destruição. Sol, as estrelas vão cair do seu firmamento. Sol vai escurecer. Terremotos, maremotos, tudo, né? Destruição total, as pessoas correndo. Não é rico, é pobre, é escravo, é livre, é todo mundo correndo, procurando se esconder. Procurando se esconder na montanha, meu Deus, por que Deus está tão irado? Por que Deus está destruindo tudo? Aí nesse momento eles vão crer na palavra de Deus. Sabe, por crer da seguinte forma, sabendo que Deus está enviando a destruição. Porque muitos não acreditam no dia da ira do Senhor, não acreditam no dia do juízo, não acreditam. E por esse motivo ficam vivendo, procurando viver a vida regaladamente, procurando viver nas injustiças, em tudo que não deve. Mas o dia do juízo virá. É destruição. O Senhor Jesus ainda fala que aquele dia, se não fosse por causa dos escolhidos, né, dos servos dele, por isso que os dias serão abreviados. Né? Porque se não fosse abreviado, absolutamente ninguém resistiria. Então, nos espera pela frente isso. Tá? E é fato. É real, isso aqui não é uma história, uma lenda, não. Esse livro chama-se Revelação. Revelando o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que irá acontecer. Tem que pensar sobre isso, tá? Muito bem, nós hoje concluímos a leitura do capítulo 6. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade no capítulo 7, do versículo 1. Nós faremos isto, se Deus permitir. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.